Bom dia, estamos começando mais um programa Minha Cidade. E o programa Minha Cidade desta semana desembarca em Sapé, um município que fica a 60 quilômetros de João Pessoa. E no programa de hoje você vai saber como estão os preparativos para as comemorações dos 140 anos de nascimento do poeta Augusto dos Anjos. Você vai ver também como está o pé de tamarindo com mais de 300 anos, onde Augusto dos Anjos escreveu vários poemas. Nós vamos mostrar também um pouco das belezas naturais e históricas do município de Sapé, como está a administração pública e os pontos fortes da economia. Na zona rural de Sapé, nós vamos mostrar para você uma senzala que era usada por senhores de engenho para abrigar os escravos. A nossa equipe foi a primeira a entrar no local até agora. Você também vai conhecer aqui no município de Sapé o caldo de cana mais famoso da zona da Mata Paraibana. Tudo isso e muito mais, agora no programa Minha Cidade, que já está no ar. Muito bom dia, estamos começando o programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todo final de semana. Você aí, eu aqui, a gente interagindo com muita positividade. E hoje estamos no município de Sapé, mostrando um pouco da história dessa cidade, um pouco de tudo que há de bom em Sapé. E agora você vai conhecer os pontos positivos da administração e da história dessa cidade. Veja a matéria. Sapé tem 51 mil habitantes. É o 10º maior município da Paraíba em população. O nome Sapé tem origem indígena e quer dizer o que ilumina o caminho, o que dá claridade. Este nome tem origem numa planta da região. O primeiro povoado da cidade nasceu a partir da chegada de uma estrada de ferro em 1882. Mas o município só foi criado em 1925 por determinação de uma lei do então presidente do estado da Paraíba, João Suassuna. A cidade ainda preserva muitos atrativos do passado. Um deles é essa fonte bem preservada no centro da cidade. A Praça João Pessoa, além da beleza, também guarda sua importância histórica. Um dos marcos da praça é que ela foi palco de reuniões de trabalhadores rurais na organização das Ligas Camponesas na Paraíba no final da década de 1950. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição também é um símbolo forte da religiosidade e da história do município. A arquitetura chama a atenção de quem visita a cidade. Essa atual fachada da igreja não é a original. Ela substituiu uma antiga e foi concluída em 1929. No centro da cidade também foi construído um pavilhão central. O local é uma espécie de museu que busca resgatar as tradições culturais e históricas do município. Esse pavilhão ele nasce com uma proposta muito interessante da gente fazer o resgate da identidade do cidadão sapeense. A gente sabe que a identidade de um povo ele se dá principalmente pela cultura e pelas características que ele traz de originais dele. Então, esse equipamento aqui a gente resguarda alguma parte da história da cidade. E também a gente utiliza sempre os primeiros sábados do mês o espaço estratégico aqui do lado da Feira Livre em fazer esse resgate, em trazer de volta apresentações e manifestações culturais que ficaram guardadas na história da cidade. Em 2024, Sapé vai completar 99 anos de emancipação política. O prefeito do município afirma que a atual gestão está trabalhando para resgatar e fortalecer o município com ações voltadas para infraestrutura, educação e saúde. Esse conjunto todo, observe que a gente tem aqui a parte canavieira do nosso produtor, inclusive com o engenho de uma de nossas cachaças aqui. Então, assim, a gente fica muito feliz que a cidade, o trabalho que está sendo executado é de um resgate histórico, cultural, o resgate da autoestima do povo sapeense, porque se tratava muito de falarem que era uma cidade de passagem. Se passar em Sapé tem que parar para conhecer a sua comida, a sua arte, a sua poesia, a sua cultura. A vida do nosso povo aqui é marcante. Então é isso, não é mais de passagem, viu, gente? É uma cidade que você para e tem história para contar. Na administração, o que é que
a sua administração está resgatando e conseguiu construir para deixar o povo mais feliz? Primeiramente, o equilíbrio fiscal. Você primeiro tem que colocar na balança quanto você recebe de recursos originários do governo federal, estadual e de deputado, e o que você gasta, a sua despesa, que é permanente. E foi a partir desse equilíbrio fiscal que a gente começou a olhar para a parte de mobilidade urbana. A cidade recentemente recebeu mais de 10 quilômetros de asfalto partindo do centro para os bairros e espera-se ali mais 6 quilômetros chegando até os bairros, e toda a parte de calçamento. Eu reputo que estamos chegando à marca ali, já olhando para 100 novas ruas calçadas e asfaltadas. Isso significa tirar da lama, tirar da poeira, trazer mais dignidade, respeito. A criança pode jogar bola, o idoso pode caminhar do seu bairro até o centro. Então é muito respeito ao cidadão da cidade. Fora isso, a parte da educação, requalificamos muitas escolas. Requalificar é entrar mesmo, pintar, mudar telhado, dar conforto ao aluno, climatizar suas salas e principalmente dar ensino para que ele possa se aperfeiçoar. Aqui a gente tem educação básica e educação infantil. E o Estado ele aprimora com o ensino médio. Mas agora a gente conseguiu um IFPB, o Instituto Federal da Paraíba, chega à nossa cidade para complementar o ensino superior e dar mais capital intelectual para essa região, Sapé e as cidades. Na saúde nós temos 19 UBS que atendem nos bairros, inclusive 14 delas com toda a parte dentária, odontológica, mas o foco principal é no Hospital Sá Andrade. Esse hospital ele atende mais de 150 pessoas ao dia e são mais de 8 cidades que vêm ser atendidas aqui no hospital. Ele é do município, a gente abraça a maior parte dos recursos, requalificamos a sua entrada por completo, com ar-condicionado, banheiros dignos para a população, e aí começamos a avançar, acreditando em trazer esse hospital mais perto do sapeense. E você vai conhecer agora um pouco da história do Memorial Augusto dos Anjos, que fica aqui na cidade. Vai conhecer também a história desse pé de tamarindo, onde o poeta escreveu vários poemas. Confira. A Casa Amarela chama a atenção em meio ao verde na zona rural de Sapé. A construção, com cerca de 200 anos, se destaca em meio às ruínas e casarões imponentes que resistem ao tempo. Monumentos que guardam muita história sobre o passado do poeta Augusto dos Anjos. Do tempo da infância e da vida adulta do escritor, restam a casa onde funciona o memorial e o pé de tamarindo. Andar por essas terras é fazer um passeio literário no universo augustiniano do poeta do eu. Entre o pé de tamarindo e a casa onde funciona o memorial, há muita história para ser contada sobre Augusto dos Anjos e a família dele. Aqui onde funciona hoje o Memorial Augusto dos Anjos, era uma casa que teve uma importância muito grande na família dele. E a 500 metros daqui existia o engenho da família. Justamente um percurso muito pequeno para hoje, né, para os dias de hoje. Para aquele tempo talvez nem fosse um percurso tão pequeno, tão grande. E ali, justamente onde tem essas ruínas, ficava a casa da família. E nos finais de semana, eles vinham aqui para essa residência. E essa residência que hoje funciona o memorial, tem um detalhe muito interessante. Aqui morava a ama de leite de Augusto dos Anjos. Era justamente nesse local que ele passou o maior tempo da vida de criança. E a casa, que foi toda restaurada, guarda muitas lembranças do poeta. Eu vou conversar com uma pessoa aqui que sabe muito sobre Augusto dos Anjos, que é o professor Aderaldo Elias, diretor do memorial. Professor, seja bem-vindo. E nós temos aqui muitas lembranças de Augusto, inclusive histórias que pouca gente sabe, que o senhor vai contar para a gente aqui. E uma delas é aquela que os restos de Augusto nunca poderão chegar à Paraíba. Existem algumas injustiças com relação ao poeta, e uma delas é a mais importante: dizer que o poeta teria dito antes de morrer que nem depois da sua morte ele voltaria para esta terra, são seus restos mortais. E isso é um equívoco. Antes de sua partida, ele vai ter um diálogo muito interessante com a sua viúva Esther Fialho. Ele vai dizer para ela: minha boa Esther, eu gostaria muito que o Guilherme e a Glorinha, seus 2 filhos, fossem educados na Paraíba. E mais, eu gostaria muito de poder descansar à sombra do tamarindo. O que ele quis dizer com isso? Que seu corpo tivesse sido sepultado à sombra da árvore que ele tanto amou, em onde toda a sua história começara lá atrás.
Mas depois teve uma história da família, né, que tem aí um documento assinado que os restos dele não viriam para cá. Depois de um tempo da morte do Augusto, a viúva do Augusto retornou à Paraíba, Dona Estefialho, e foi ter com o governador Castro Pinto uma conversa no sentido de obter apoio para a volta da família à terra natal. E esse apoio foi negado. Então ela, extremamente revoltada com essa situação, né, a falta de respeito, de apoio com Augusto dos Anjos, decidiu deixar um decreto que foi executado pelos filhos. É uma declaração registrada em cartório no Rio de Janeiro, onde eles proíbem terminantemente o translado dos restos mortais do Augusto dos Anjos para a Paraíba. Esse casarão, onde viveu a negra Guilhermina, ama de leite de Augusto dos Anjos, foi todo recuperado e adaptado para preservar a memória dela e do poeta. Os documentos, livros, as relíquias manuscritas e fotografias são todos bem protegidos. A 500 metros daqui está outra lembrança inseparável das memórias de Augusto dos Anjos, o centenário pé de tamarindo. Os nós no caule mostram a longevidade dessa árvore, que não oferece apenas frutos e sombra para quem vem aqui. Ela ainda é uma memória viva da história do poeta. A árvore gigantesca acolheu Augusto dos Anjos durante a infância e na vida adulta. Esse foi um local que funcionou como se fosse um santuário literário para ele. Nós estamos agora diante da maior testemunha da existência de Augusto dos Anjos, o tamarindo. Foi nessa árvore aqui onde ele escreveu vários poemas, onde ele, quando criança, já escrevia à sombra dessa árvore que já tem mais de 300 anos. E aqui é um canto que se sente uma energia diferente, né, sobre a obra. Quando você pensa na obra de Augusto dos Anjos, você sente uns arrepios, né, quando chega aqui. Aqui as pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, meu querido, as pessoas se emocionam, choram. Até poetas que conseguem ter uma inspiração divina para escrever quando estão próximas a essa árvore, né, que já tem próximo 3 séculos de existência e que é o maior símbolo vivo do poeta Augusto dos Anjos. Primeiro porque foi à sombra dessa árvore que ele foi educado junto com seus irmãos, cujo professor foi ninguém menos do que o próprio pai, Dr. Alexandre Rodrigues dos Anjos. E ao terminar as aulas, os meninos iam à casa grande e ele fugia e se refugiava aqui, sentadinho no tronco da árvore, onde nos famosos momentos de introspecção, de meditação, de interiorização, o poeta compôs essa obra tão singular, tão única, né? E até hoje desafia as grandes cabeças pensantes do Brasil e do mundo, que as pessoas não conseguiram ainda definir qual é de fato o gênero literário ao qual esse poeta pertence. Essa árvore era tão especial para Augusto dos Anjos que ganhou até uma poesia. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar dos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Augusto dos Anjos. A edição do programa Minha Cidade desta semana está em Sapé. Estamos mostrando um pouco da história desse município. E daqui a pouquinho você vai conhecer uma senzala que era usada pelos senhores de engenho na zona rural de Sapé. A nossa equipe, a equipe do Minha Cidade, foi a primeira a entrar nesse local para mostrar como os escravos se acomodavam depois de um dia de trabalho. É daqui a pouquinho.